Infelizmente, gente, 7 pessoas morreram depois que 2 carros bateram de frente na estrada Guarulhos-Nazaré Paulista. 5 vítimas eram da mesma família, estavam num carro superlotado. Os repórteres Ana Paula Campos e Moacir Mendonça chegaram ao local pouco depois do acidente. Trazem para a gente as informações dessa tragédia. O acidente foi na estrada Guarulhos-Nazaré Paulista, na altura do quilômetro 36, por volta das 6 da tarde. Foi uma batida violenta. Segundo a polícia, o motorista do carro branco perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária da estrada, que é mão dupla, e bateu de frente no carro vermelho. 7 pessoas morreram na hora. 2 estavam no carro branco, um homem e uma mulher. Os outros 5 mortos estavam no outro carro e eram todos da mesma família. Ao todo, 7 pessoas viajavam aqui nesse carro. O motorista, Iago, de 26 anos, levava um casal de tios e 4 primos até Nazaré Paulista quando foi atingido. Ele, os tios e 2 crianças, uma de 7 e outra de 11 anos, morreram na hora. 2 adolescentes, um de 12 e outro de 15 anos, foram levados em estado grave para o hospital. A polícia vai investigar se houve excesso de velocidade. Depois dos trabalhos da perícia, a gente pode afirmar a velocidade real no momento do fato. O seu Heleno perdeu ao mesmo tempo 5 pessoas da família, inclusive o filho. Quem estava dirigindo era o meu filho, o Iago. Ele dirigia direitinho, era um menino que não bebia, não gostava de farra, não fumava. Então eu tinha certeza que por ele não iria acontecer. Quer dizer, no mínimo, um problema que houve nesse acidente foi o excesso de pessoas num dos veículos, né? Mas a gente sabe que tem que investigar, claro, para ver a causa exata do acidente. As nossas equipes estão se locomovendo lá para o local para trazer detalhes agora mais recentes sobre esse acidente. Daqui a pouquinho a gente traz outras informações, então, sobre esse acidente violentíssimo lá em Guarulhos. E a gente volta a falar daquele acidente grave que matou 7 pessoas na estrada Guarulhos-Nazaré Paulista. 2 carros bateram de frente, 5 vítimas eram da mesma família e estavam num carro superlotado. Pelo menos esse dado a gente tem, mas a gente ainda não tem os detalhes exatamente. Como é que foi? Do que aconteceu no acidente, né? Vamos ver se o Guilherme Pimentel já tem os detalhes? Ele está ao vivo ali. Nossa, Guilherme, que imagem. Bom dia. Bom dia, Glória. Bom dia, Sabina. Bom dia a todos. A imagem mostra tudo com relação à violência do acidente, né, Glória? Foi ontem, por volta das 6 horas da tarde. A gente viu já os detalhes na reportagem da Ana Paula Campos. Agora, com a luz do dia, depois que a perícia passou pelo local do acidente, a polícia trouxe os carros, está aqui em frente ao 7º Distrito Policial. E a gente consegue ver melhor os detalhes nas imagens do Ricardo Claro, do que virou esse carro vermelho. Era aqui, elas estavam voltando daqui de Guarulhos, indo para Nazaré Paulista, né, cidade no interior, mais ou menos aí 90 quilômetros da capital. Era uma família que estava reunida aqui por causa do feriadão. E aí, na volta, um dos sobrinhos estava levando aí um casal de tios e outros 4 primos. Acabou acontecendo um acidente. O outro carro que a polícia acredita que teria causado o acidente, e aí respondendo a sua pergunta, a gente ainda não sabe direito dos detalhes. Conversei com o delegado plantonista aqui durante a madrugada, ele me falou que os próximos passos da investigação são meio que de praxe. É aguardar o laudo da perícia para tentar entender como aconteceu o acidente, quem teria causado o acidente. Ele vai pedir um exame toxicológico dos motoristas, eles faleceram, então esse exame deve demorar um pouco para acontecer, para saber se eles estavam embriagados ou não. E aí sim ter uma ideia do que aconteceu. Ele acha que testemunhas é muito difícil, porque naquela altura, mais ou menos ali entre o quilômetro 35 e 36 da estrada Guarulhos-Nazaré, é muito deserta, tem poucas, não tem casas ali em volta, tem alguns bares, mas não tem gente morando ali perto, é um lugar muito escuro, então ele já acredita que testemunha vai ser muito difícil. E assim que a condição física dos garotos, o Lucas, de 15 anos, e o Natan, de 12, que estavam nesse carro vermelho, são os únicos sobreviventes dessa tragédia. Assim que a condição física deles permitir, o delegado vai tentar ouvi-los para ver o que eles se lembram desse acidente. Nós passamos, Ricardo Claro, Jorge Lucas, passamos pela estrada Guarulhos. Em sinalização, a placa alerta para o limite de velocidade, 40 km por hora. No trecho, não tem acostamento. Mesmo assim, é uma das melhores